Evangelho de João, capítulo de número 1. O título da palavra de hoje é: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem o Senhor Jesus, não tem nada. João, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler do versículo 1 ao 14, vamos tentar explicar e entender o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Vamos parar por aqui, por enquanto. O Evangelho de João é um dos mais envolventes livros do Novo Testamento. João, meus irmãos, ele era conhecido como um apóstolo do amor. E João, ele mostra o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo para comigo e com você. E no começo do Evangelho de João, ele já fala, no início do Evangelho, ele já deixa claro de quem é que ele vai falar. Igreja, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Não é sobre nenhuma outra coisa. O Evangelho é sobre a pessoa de Jesus. Quando você vê alguém falar que o Evangelho é isso, mas é outra coisa, não, meus irmãos, o Evangelho é sobre Jesus. Os falsos profetas, quando eu digo falso profeta, não é só pastor, é pessoas que conhecem, que são da igreja, de qualquer igreja, mas que adulteram, distorcem a palavra de Deus. O que é que os falsos profetas eles fazem hoje? É como se você tivesse uma caixa d'água. Imagina que você tem uma caixa d'água de 1000 litros. Aí você coloca uma gota de dipirona nessa caixa d'água. É isso que o falso profeta faz. Ele tem uma caixa de 1000 litros, coloca uma gota de evangelho. Aí vem dinheiro, vem riqueza, vem luxo, vem pecado. Mas tem aquela uma gota de evangelho. Às vezes aquela uma gota de evangelho que engana muitas pessoas, mas não adianta de nada. Igreja, Jesus Cristo, alguns irmãos ainda não entenderam, ainda não conseguiram entender, porque é algo muito difícil da gente entender. Mas tem pessoas que ainda não sabem isso que eu vou falar aqui. Mas Jesus, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e é Deus. Deus é o Deus Pai e é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e é Deus. Às vezes as pessoas querem fazer diferença entre Jesus e Deus, meus irmãos, mas Jesus Cristo é Deus. Você acabou de ler aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são uma pessoa. E João, ele disse que no princípio, nada do que foi feito sem Jesus. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que lá no princípio Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse eu vou fazer, ele disse vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, porque ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz
dos homens. Meus irmãos, só existe vida em Jesus. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Jesus. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, se você não tem Jesus, você não é nada. É como uma das igrejas do Apocalipse, que era a igreja que era uma cidade muito rica, era um povo que eles tinham um tecido muito rico, aquela cidade era a cidade que ela era rica. Jesus Cristo disse: você é pobre, cego, miserável e nu. Porque a riqueza que aquela igreja tinha era a riqueza financeira, mas espiritualmente aquela igreja ela era pobre, miserável. O Senhor chamou ela pobre, cega, miserável e nu. E é assim que nós também somos sem Jesus. Meus irmãos, se nós não temos Jesus Cristo, nós não temos nada. Aqui diz a palavra de Deus que nele está a vida. A vida eterna, meus irmãos, está somente em Jesus. Não está em Maria, não está em João, nem em Pedro. A vida eterna, igreja, está somente em Jesus. Você quer encontrar a vida eterna? Vá até Jesus nessa noite, pois somente nele você encontra a vida eterna. Não encontra em Buda, não encontra em Maomé, nem em Allan Kardec. Somente em Jesus Cristo você encontra a vida. E se você não tem Jesus Cristo na sua vida, você não tem vida, meu irmão e minha irmã. Se você não tem Jesus Cristo em sua vida, se você não tem Jesus em você, você não tem vida. Versículo 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Igreja, preste atenção em algo que eu vou falar para você. Se você já leu o livro de Jó, você vai ver que várias vezes no livro de Jó, que é um livro que está lá em antes de Salmos, fala acerca do ímpio, fala acerca da prosperidade do ímpio, fala que às vezes o ímpio ele faz tudo errado e mesmo assim ele é abençoado por Deus. É o que nós chamamos de graça comum. A Bíblia diz que nada pode ser dado ao homem se não vier do céu. A Bíblia diz que Deus ele manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus ele abençoa, meus irmãos, todos, até aquela pessoa que não conhece a Jesus, até aquela pessoa que não acredita em Deus. Deus ele abençoa ela com alimento, com água, com a família. Mas a luz verdadeira é Jesus. A luz verdadeira, igreja, é Jesus. Quantas pessoas que elas pensam no dia, que diabo é? É uns doidos correndo aí. No dia que eu tiver isso, pastor, olhe, no dia que eu alcançar isso, eu serei plenamente feliz. Eu digo para você, isso é uma baita de uma mentira. Pastor, no dia que eu casar, no dia que eu tiver um carro, uma moto, uma casa que eu chamar de minha, pastor, nesse dia eu vou ser feliz. Isso é mentira, igreja. A verdadeira felicidade a pessoa só encontra em Jesus. Somente em Jesus. Você pode ter uma vida boa aqui nesta terra sem conhecer a Jesus? É claro que pode. É claro que pode. Você pode ser podre de rico, viver a sua vida feliz,
Mas e quando você morrer? E quando eu e você morrer? De que vai adiantar a riqueza? Esses cantores que tem no Brasil, no mundo, pobres de ricos que vivam a vida feliz. Não, pastor, eles são infelizes. Não, eles são felizes. Muitos são felizes. Mas e quando eles morrerem? Eles vão perceber que nunca encontraram a luz verdadeira. Que nunca, de fato e de verdade, eles encontraram a Jesus Cristo. Nunca encontraram. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? Igreja de Deus. Para Deus salvar a mim e a você, nós não fomos salvos porque a gente quis, nós somos salvos porque o Senhor nos salvou. Um grande pregador, uma vez ele falou: se Jesus Cristo não tivesse me escolhido, eu nunca teria escolhido Jesus. Você só escolheu a Jesus porque na verdade Jesus Cristo escolheu você primeiro. Você só conhece ao Senhor porque na verdade Ele se revelou para você primeiro. A salvação, meus irmãos, ela é graça do início ao fim. E você não pode fazer com que alguém queira Deus. Somente quem pode fazer isso é Deus. Ninguém nasce para Deus, a Bíblia diz aqui, da vontade do homem, somente da vontade de Deus. Quantas pessoas que estão nas igrejas, mas não estão por Deus, mas não estão por Jesus. Essas pessoas, igreja, um dia elas vão sair. Essas pessoas um dia elas vão sair da igreja. Essas pessoas um dia elas vão sair da presença de Deus. Jesus Cristo, no início do seu ministério, você já leu na Bíblia que Jesus Cristo, ele fazia milagres e ele dizia: olha, não diga a ninguém não. Já viu isso na Bíblia? Já viu ele olha, ele disse para o cego: não diga a ninguém que eu lhe curei não. Ele disse para o surdo: olha, não diga a ninguém que eu curei você não. Mas sabe por quê? Porque Jesus Cristo estava ficando muito conhecido pelos milagres, pela cura de um cego. E Jesus Cristo ele não veio somente para curar. Igreja, Jesus Cristo ele cura, mas ele não é um curandeiro. O que é que o curandeiro faz? Cura, somente cura. Jesus Cristo ele cura, mas ele não é um curandeiro. Ele veio principalmente para salvar a mim e a você. E isso é o Evangelho. Quando você entende isso, que Deus ele veio para salvar você, e as multidões seguiam a Jesus, mas pela cura, pelo milagre. Jesus disse: vocês estão aqui pelo pão. Quantas igrejas hoje estão assim? Quantos? Não precisa ir longe, procura aqui na cidade. Teve o show esse dia da Davi Santos, eu estava lá, e na hora do show eu olhei para trás, aquela multidão de gente. Eu pensei: já imaginou se fosse o culto? Ia dar 100 pessoas. Dissesse assim: olha, hoje culto de ensinamento da palavra de Deus, 5 pessoas, 10, cantou tal. Vem gente de fora, como eu estava lá, vem gente de fora.
Mas por Deus, poucos vão por Deus. Poucos vão de fato e de verdade por Jesus. Meus irmãos, a pessoa, para ela aceitar Jesus e ela ir até o fim, ela só vai se ela tiver aceitado a Jesus Cristo de fato e de verdade. O que acontece hoje é que muitas pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Muitas pessoas nunca nasceram de novo. Sabe qual é o retrato do cristão brasileiro? Hoje ele está em casa, assistindo televisão, aparece um pastor, um obreiro, seja lá quem for. Olhe, Jesus Cristo quer curar você. Jesus Cristo, ele quer libertar você. Mulher, você, seu esposo foi embora de casa, ele vai voltar. Deus vai trazer ele de volta. Vem para a minha igreja. A pessoa vai. Passa um mês, 2, 3, nada daquilo que foi falado aconteceu. A pessoa faz o quê? Sai da igreja. A pessoa sai. Eu pergunto para você, essa pessoa, ela nasceu de novo? Ela nasceu da vontade de Deus? Não. Porque a pessoa, quando ela nasce de fato, de verdade, pela vontade de Deus, ela permanece até o fim. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de o quê? De verdade. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o Verbo. Quando a Bíblia diz Verbo, quer dizer a palavra grega logos. Logos quer dizer toda a sabedoria, aquele o que tudo governa. Jesus Cristo é Deus. Aquele que tem Jesus Cristo tem tudo. Aquele que não tem Jesus não tem nada. Você prestou atenção no que nós lemos no versículo 12? Leia novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entenda o que eu vou falar para você nesse momento. Filho de Deus é única e exclusivamente aquela pessoa que já aceitou Jesus na sua vida. Aquela pessoa que aceitou Jesus e, de fato, de verdade, é um cristão, é um crente. Somente essa pessoa é filho de Deus. Pastor, eu estou na igreja, mas nunca aceitei Jesus. Você não é filho de Deus. Deus não aceita, Deus não considera você filho dele. Pastor, meu pai, minha mãe, olha, ele ora, já aceitou Jesus? Não, então ele não é filho de Deus. Somente aqueles que aceitaram a Cristo, somente aqueles que nasceram de novo, somente esses são os filhos de Deus. Somente esses. Eu quero citar aqui algumas coisas que somente quem tem Jesus tem. Somente quem tem Jesus é justificado por Deus. Que diabo é isso? É justificado por Deus e considerado justo. Meus irmãos, somente a pessoa que ela aceitou a Cristo, ela é considerada justa por Deus. Pastor, e quem ainda não aceitou está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. E se esta pessoa ela morre sem Jesus, ela está condenada eternamente ao inferno. E de lá nunca mais vai sair.
Sabe por que Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? É porque se eu morro hoje sem Jesus, acabou, eu vou para o inferno e de lá nunca mais eu vou poder sair. Igreja, o único caminho até Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele é o único caminho até Deus. Você tem Jesus Cristo na sua vida? Você já aceitou o Senhor de fato, de verdade? Você é uma pessoa que você vive para Ele? Se não, Deus não considera você justo. Você é inimigo de Deus. E a única forma de fazer as pazes com Deus e ser considerado justo é se você tiver Jesus Cristo na sua vida. Você lembra daquela passagem lá em Êxodo, quando o anjo da morte visitou a nação do Egito? Lembra? Foi que Deus mandou fazer, colocar o sangue do cordeiro naquela parte de cima da porta, né? E onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia o que, igreja? Tocar. Aquele cordeiro simbolizava Jesus. O sangue daquele cordeiro simbolizava o sangue de Jesus. Se aquele sangue estiver em você, o anjo da morte, a segunda morte, não pode tocar em você. Mas se na sua vida não houver aquele sangue, o anjo da morte, que é o diabo, ele vai tocar em você. Ele vai matar todo aquele que não estiver marcado pelo sangue de Jesus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 5, versículo 18, já perto de Apocalipse, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Em nome de Jesus. Querendo ficar torto aqui, mas... 1 João 5, 18. Vamos ler aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Somente a pessoa que ela tem Jesus Cristo na vida dela, o diabo não pode tocar. A pessoa que ela tem Jesus, acabamos de ler, a Bíblia declara que se você tem Jesus, o diabo, o maligno, não pode tocar em você. Não pode. Sabe qual é o problema do mundo? O problema do mundo não é o câncer. O problema do mundo, o problema principal do mundo não é o câncer. O problema principal do mundo não são as drogas. O problema principal do mundo não é o álcool. O problema principal do mundo chama-se pecado. Pecado. E você tem que entender que o problema principal da sua casa, da sua família, daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, o problema deles chama-se pecado. E pecado não se expulsa, pecado se arrepende. Pecado se arrepende, Deus. Você tem que orar pela salvação da sua casa. Você tem que orar para que a sua família venha se arrepender dos seus pecados. Irmão, sabe como é que tem que ser a nossa atitude
com nossos familiares que não conhecem a Jesus, mostre Jesus. Diga assim: olha, Jesus Cristo está aqui, esse é o caminho. E quando você fizer isso, entregue essa pessoa nas mãos de Deus. E se aquela pessoa, ela morrer sem Jesus, se ela morrer sem ter conhecido a Deus, você fez a sua parte. Você mostrou Jesus, você ensinou, este é o caminho, siga. Meus irmãos, algumas pessoas da nossa casa, da nossa família, não vão ser salvos. Não vão. Quantos familiares meus e seus, meu e seu, já morreram sem conhecer a Jesus? Quantos? Infelizmente, para esses não há salvação. Mas os que estão vivos, preguem, fale de Jesus. Agora, mostre Jesus e entregue essa pessoa nas mãos de Deus. É como uma pessoa falou comigo ontem, disse: pastor, o que é que a gente faz com fulano? Eu disse: o que é que a gente faz? Entregue fulano na mão de Deus e pronto. Irmão, Deus não precisa da minha casa, Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa da sua família. É a sua família, é a sua casa, a minha casa, que precisa de Deus. Não queira inverter as coisas, igreja. São nossos filhos, nossos pais, que necessitam urgentemente de Deus. Mostre o caminho, diga: Jesus está aqui, ó. Eu conheço Ele quer salvar você. Mas se a pessoa não quiser, deixe que Deus tome de conta dessa pessoa. Deixe que Deus tome de conta. Porque tem coisas que eu e você não podemos fazer. Não podemos fazer. Você é de Deus, você tem Jesus Cristo na sua vida, você nasceu de novo. O diabo não pode tocar na sua vida. Não pode. A não ser que você esteja em pecado. Aí, irmão, você já sabe, né? O pecado é uma porta aberta para o diabo. O pecado é uma porta aberta para o diabo ele entrar na vida da pessoa e fazer tudo aquilo que você sabe que ele quer fazer. A Bíblia diz, meus irmãos: não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Outra coisa, aquele que tem Jesus, a Bíblia diz que tudo que pedir ao Pai, o Pai vai responder. Jesus Cristo não precisa você abrir, mas em João 14:13, o Senhor diz que tudo que Jesus Cristo diz, tudo que a gente pedir a Deus em nome dele, Deus ele vai responder. Agora, de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos que orar em nome de Jesus. Sempre nós somos orar, nós temos que dizer: Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus, amém. Tudo começa em Jesus, termina em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você tem Jesus Cristo na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Para a gente finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Em nome de Cristo Jesus. Romanos 8, 32. Já estamos indo para a parte final da nossa palavra. Romanos 8, 32 diz: aquele que nem mesmo
ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Glória a Deus. Paulo está dizendo, se o que Deus tinha de mais precioso Ele entregou, como é que Ele vai negar alguma outra coisa? Como, igreja? É como se vamos dizer que você tem algo que é muito valioso, muito, a coisa mais valiosa que você tem, e você pega esse algo de mais valioso que você tem e você dá a alguém. Se você deu o que você tem de mais valioso, dá a qualquer outra coisa, é besteira, como o povo costuma dizer, né? Então Deus, Ele deu o único Filho dele, Jesus. Como é que Ele vai negar qualquer outra coisa? Ele não vai. Somente aqueles que têm Jesus estão salvos da ira de Deus. Igreja, está chegando o dia que Deus, Ele vai julgar todo o mundo. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum. Todos os seres humanos, todos, são culpados diante de Deus. Todos nós, não tem exceção. Somos culpados diante de Deus, mas Jesus Cristo, Ele é a nossa justificação. Deus, irmão, está chegando o dia, você está vendo tudo que está acontecendo no mundo, ano após ano piorando. Isso não é nada comparado com o grande dia da ira de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo é Deus dizendo para a humanidade: se arrependam dos seus pecados, porque o dia da minha ira está chegando. E a pessoa que ela tem Jesus Cristo na vida dela, ela não precisa temer a ira de Deus, porque a pessoa que ela tem Jesus Cristo na vida dela, ela está livre da ira de Deus. Você tem Jesus Cristo na sua vida, então você está livre, aí, cara. Você está livre da ira de Deus. Livre. Nós temos que esperar. O mundo inteiro está com medo, mas nós temos que se alegrar. Quando você ouvir guerra, rumor de guerra que todo ano tem, a cada ano mais vai se intensificando, se alegre. Jesus Cristo está voltando. A nossa redenção está próxima. Vamos deixar este mundo, iremos passar a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, quem não tem Jesus, a Bíblia diz que será condenado. Jesus Cristo disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Igreja, você tem Jesus Cristo na sua vida? De fato, de verdade, você tem Jesus? A pessoa que ela não tem Jesus, que ela não aceitou Jesus, Jesus disse que esta pessoa será condenada por Deus, que esta pessoa ela será condenada pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, a pessoa que ela tem Jesus Cristo na vida dela, ela tem desejo pelas coisas de Deus. Ela tem desejo pelas coisas de Deus. É como eu vejo às vezes aqui na igreja. Tem gente, irmão, irmã, que vem para o culto, termina o culto e diga: o que foi a palavra? Tem gente que vem para o culto uma hora, não presta atenção na palavra. Não, uma pessoa dessa ela não é salva, não. Uma pessoa dessa não é salva. É que nem Rabicoque. Coloca de frente da televisão, nem pisca, nem pisca. Mas vem para a igreja, uma hora, não presta atenção
na palavra. E como ele, tem muitas pessoas. Como eu e você fomos um dia. Sabe por quê, irmão? No nosso coração, no coração de muitas pessoas, não tem desejo pela palavra de Deus, não tem desejo de vir ao culto, não tem desejo de orar, porque essas pessoas não são salvas. Não são salvas. Porque no dia que Deus salva alguém, no dia que Deus salva você, você vai ter desejo pelas coisas de Deus. Você tem desejo de vir à igreja, você tem desejo de orar e prestar atenção na palavra. Mas enquanto isso não acontecer, meus irmãos, nós temos que dar lugar a Deus, para o Senhor Ele entrar na nossa vida. Quem não tem Jesus, não tem Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para finalizar. Você tem Jesus em sua vida? Você já aceitou a Jesus Cristo de fato e de verdade? Meus irmãos, o dia da ira de Deus está chegando. E aqueles que não tiverem a Jesus irão sofrer eternamente a ira de Deus. Eternamente. Igreja, o único caminho até Deus é Jesus. Jesus Cristo é o Evangelho, Jesus Cristo é a boa notícia. Deus está irado com a humanidade, mas Jesus Cristo é o caminho para Deus. Assim como Moisés levantou a serpente, ele foi levantado numa cruz, para que todo aquele que olhe para ele veja, aqui é o caminho para Deus. Se eu tiver ele, eu tenho Deus. Se eu for até ele, é a mesma coisa, Deus está indo até Deus. Quem tem Jesus, tem Deus. Quem não tem Jesus, meus irmãos, não tem nada. Então, que nós venhamos analisar a nossa vida nessa noite, se nós de fato e de verdade temos o Senhor. Se nós o temos, meu irmão, a pessoa que ela tem Jesus, pode faltar tudo na vida dela, ela tem Jesus. Ela acorda com um sorriso, mesmo em lutas, mas a pessoa ela está em paz. Mas a pessoa que não tem Jesus, ele e ela pode ter tudo, vai sempre faltar algo no seu coração, na sua mente. Para finalizar, eu digo que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Se nós tivermos ele, o resto é detalhe, o resto Deus cuida. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé.